Eu sou a Gisele dos Anjos Santos, sou historiadora de formação, doutoranda em História Social e atuo no CERT enquanto especialista nos temas de gênero, raça e interseccionalidades. Completam 148 anos da Lei do Ventre Livre. Essa lei estipulou que os filhos das mulheres negras escravizadas que nascessem a partir da data do dia 28 de setembro de 1871 estavam livres. Mas a grande questão é que a gente precisa se perguntar até onde eles estavam livres. Uma vez que essa lei definiu que essas crianças nascidas a partir dessa data deveriam permanecer sob a tutela dos donos, dos proprietários das suas mães, até os 8 anos de idade. E quando eles completassem 8 anos, esses senhores poderiam optar ou em enviar essas crianças para serem cuidadas pelo Estado ou ficar com essas crianças até a sua maioridade, fazendo usufruto da sua mão de trabalho até os 21 anos. E essa lei ela teve bastante resistência na sociedade, é daquelas leis que a gente pode chamar de lei para inglês ver, que foi inclusive uma medida para tentar de alguma forma lidar com a pressão na Inglaterra por fim do tráfico, por fim da escravidão no Brasil e nas Américas de modo geral. Digamos que nós tivemos um impasse, né, com um debate muito grande dentro do parlamento, com um debate entre os políticos mais e menos conservadores, e na sociedade também houve uma certa resistência. Existem inúmeros casos onde os proprietários tentaram burlar a lei, forjando, fraudando as certidões de nascimento para garantir que essas crianças continuassem sendo exploradas a partir de uma data falsa, né? Então, colocando que, na verdade, elas nasceram antes do dia 28 de setembro para serem consideradas escravizadas e ponto. Mas talvez a nossa grande questão seja pensar na importância de lembrar de um fato histórico como esse e pensar como ele de alguma forma se correlaciona com aquilo que a gente está vivendo hoje, né, com o nosso contexto atual. Uma vez que muitas pessoas lembram e pensam na Lei do Ventre Livre como um passo frente ao processo do fim da escravidão no Brasil, mas eu acho que essa lei demonstra diferentes nuances, desde uma tentativa da manutenção do escravismo no Brasil. Então, ao invés de romper e assinar a lei de abolição, eles tentaram uma medida paliativa que pouco mudou a realidade da população, né? Mas eu acho que tem um aspecto que é mais central, uma outra nuance que precisa ser discutida, que é justamente a continuidade da subalternização dos corpos e das vidas das mulheres negras, que essa lei nos aponta. Então, durante os 350 anos do processo escravista, na verdade, a gente teve mulheres negras que não tiveram o direito de escolher sobre os seus próprios corpos, sobre as suas vidas, sobre as vidas dos seus filhos. E a partir da Lei do Ventre Livre isso se manteve, até porque quem continuou definindo com poder de escolha, né, com relação a mandar essa criança para ser cuidada pelo Estado ou permanecer com essa criança, explorar sua mão de trabalho até a maioridade, foram os senhores proprietários e não as mães dessas crianças. Então, como é que a gente pode falar de Lei do Ventre Livre para mulheres que continuavam sendo escravizadas? Não dá para falar de um ventre livre se não existe uma liberdade efetiva, né, de escolha dessas mulheres. Não dá para dividir ventre, corpo, vontade, subjetividade. Nós somos seres complexos, nós mulheres negras somos seres complexos. Só que hoje a gente percebe a continuidade dessa mesma lógica, né? Onde hoje uma mulher negra que decida interromper uma gravidez indesejada corre 2,5 vezes mais chances de morrer nesse processo do que uma mulher branca, por exemplo. Quando a gente pensa nos casos de mortalidade materna,
e especialmente naqueles motivados por mortes, por doenças evitáveis, né? A gente também tem um número muito mais significativo de mulheres negras que morrem. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, uma mulher negra tem 3 vezes mais chances de morrer por mortalidade materna do que uma mulher não negra. E as mulheres que, de alguma forma, conseguem ter um filho, passam a lidar com um outro dilema, o medo de terem os seus filhos mortos pela polícia, pela violência que não atinge crianças e jovens negros e brancos da mesma forma. A gente tem uma sociedade nitidamente dividida, né? A violência ela está demarcada pelo fator racial. Segundo a CPI do Senado, né, sobre o assassinato de jovens, morrem 23.100 jovens por ano no Brasil. Isso é um dado alarmante, absurdo. A gente tem mais mortos no Brasil do que países com guerras efetivamente declaradas. A cada 23 minutos, uma mãe negra passa a chorar pela morte de seu filho. Não existe democracia numa sociedade onde um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. A gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa se organizar para mudar tudo isso. Até porque vidas negras importam. A vida das mulheres negras também importa.